Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queria te convidar um minutinho a falar com o Senhor agora. Fecha seus olhos. Vamos aproveitar esse momento. Estamos em comunidade, na casa de Deus. Abrir nosso coração para o Pai em silêncio, clamando mesmo a Ele a misericórdia, o perdão. Tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, coloque agora. Deus querido, eis o teu povo, eis os corações consagrados a ti, Senhor, um dia, e que agora diante do teu altar clamam pela misericórdia, o perdão, a bênção, a saúde, a libertação, clamam por emprego, por tantas coisas, Senhor. Tu és um Deus bondoso, um Deus tão grande que vai mais no fundo do nosso sentimento, do nosso coração, e em especial a cada um de nós, sabe o que estamos passando, o que estamos vivendo, coisas que às vezes nem falamos para Ti, o Senhor muito antecipadamente já o sabe. Confiamos em Ti, Te entrego agora todos os nossos pedidos, clamando mesmo que a Tua mão santa e protetora esteja sobre cada um de nós e sobre toda a nossa casa. Deus, entregamos a nossa reunião, o louvor, a vida do Moretti, o estudo, a vida da Denise, e tudo o que aqui for feito, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Nós queremos colocar, meus irmãos, em oração a vida da Malu, que faz parte aqui da Escola de Servos. Ela sofreu um acidente de moto agora há pouco, então todo esse louvor, todos os nossos clamores, as nossas orações, nós apresentamos a vida da Malu diante do altar do Senhor, para que o Senhor esteja tomando conta, abençoando, protegendo, livrando-a, em nome de Jesus, de todo mal. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu trouxe essa música pra gente aqui, porque acho que tem tudo a ver com os servos. Dentre as partes dela, diz assim: leva-me aos cativos, né? Nós orando, nós colocando em oração a Deus para que o Senhor nos leve aos cativos, para que Ele nos leve aos oprimidos, para que Ele nos leve a anunciar o amor do Senhor e nos leve a anunciar o perdão do Senhor. Então eu queria te convidar, mesmo que todo mundo não sabe, né? Os que sabem vão soltando a voz. Se você não souber e quiser ir orando em cima dessa canção, vamos apresentar nossas vidas à disposição de Deus nessa noite, né? Nós somos chamados a servir, nós somos servos do Senhor. Se continuamos até o dia de hoje, é porque a nossa resposta já foi dada ao Senhor: eu quero te servir, Senhor. Então façamos esse propósito diante do Senhor.
palavras, né, a gente possa colocar em prática o fato de sermos conduzidos aos cativos, aqueles que estão oprimidos, e anunciar o amor de Deus infinito, e anunciar esse perdão do Senhor que nos é manifestado. Cantemos então: leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Leva-me à tua glória, cante, leva-me aos teus rios, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, eu quero, diga Senhor, muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor, anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão, anunciar o teu perdão. Mais uma vez, leva-me à tua glória, leva-me à tua glória. Isso, solte a voz, diga ao Senhor: leva-me aos teus rios, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva-me aos cativos. Isso, me leva aos oprimidos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar, eu vou, diga ao Senhor, anunciar o teu amor, anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão, anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço, e receber teu abraço, e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, vai. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me a teu grande amor e receber teu abraço, e receber teu abraço, e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti e menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Nessa noite, meus irmãos, assim como na parábola que Jesus contou do filho pródigo, o pai que esperava ansiosamente pelo filho, esperava pela volta do filho. E quando ele avistou o filho, ele foi ao encontro do filho, o abraçou e diz a palavra, o cobriu de beijos e fez uma festa para o filho. Colocou o anel nas mãos, sandália aos pés, matou o novilho para que pudesse ser celebrada uma festa pela volta do filho. Eu queria anunciar essa palavra para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que veio aqui, aqueles que fazem parte da escola de servos e aqueles também que não fazem, que vieram aqui nessa noite. O Senhor te recebe de volta e faz uma festa pela sua volta, porque toda
todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos perdoa. A gente pede perdão e Ele nos lava, Ele nos purifica e nos abraça com toda alegria e nos cobre de beijos. Amém? Então, diga ao Senhor: eu quero ir, Senhor, mais alto. Diga ao Senhor: eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero sentir o Teu perfume, Senhor. Faz sua oração agora, irmão. Leva-me a Te servir, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu Te sirva, leva-me, Senhor. Eu estou aqui à sua inteira disposição. Faz a Tua obra nessa noite, Senhor Jesus. O que importa, Senhor, é que encontremos prazer e alegria em cumprir a Tua vontade, em Te servir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda essa escola de servos. Ajuda cada um de nós, a cada um dos irmãos que vieram para cá nessa noite, a Te servir. Perdoados, possamos levar também o perdão. Amados por Ti, possamos levar também o amor, em nome de Jesus. Diga ao Senhor: leva-me a Tua glória, leva-me a Tua glória. Diga bem alto: Pai, leva-me aos Teus rios, leva-me aos Teus rios. Eu quero muito mais de Ti, eu quero isso, muito mais de Ti, muito mais de Ti. Leva-me aos cativos, leva-me aos cativos. Solte a voz: me leva aos oprimidos. Diga ao Senhor: me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar, eu vou anunciar Teu amor, eu vou anunciar o Teu perdão, anunciar o Teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me a Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com os Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me a Teu grande amor e receber Teu abraço, e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com os Teus beijos. Mais uma vez, eu quero ir mais alto. Eu quero ir, leva-me, Senhor, mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me a Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com os Teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de Ti, eu quero muito mais de Ti e menos de mim. Preciso muito mais de Ti, menos. Diga ao Senhor: anseio muito mais de Ti, menos de mim. Eu quero muito mais de Ti, eu quero muito mais de Ti e menos de mim. Preciso, Senhor, preciso muito mais de Ti e menos de mim. Eu quero muito mais, eu quero muito mais de Ti e menos de mim. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeça, meu irmão, porque Ele escutou a sua oração. Ele te leva para próximo dele. Nós vamos chamar a Denise aqui e vamos interceder para que o Senhor se utilize ainda mais desse estudo que vamos receber, meus irmãos,
para que a gente consiga se aproximar ainda mais do Senhor. Peça. O Senhor, através desse estudo da missa, Ele te leva mais alto, Ele te leva a descobrir as coisas do alto. Interceda pela nossa irmã. Peça para que ela seja um canal da graça do Senhor nessa noite, com poder, autoridade, em nome de Jesus. Peça, meu irmão, ore para que ela seja um canal desobstruído. Realiza, Jesus. Senhor, nós clamamos a unção que vem do alto, Deus. Pela imposição das mãos, na autoridade que nos foi dada na cruz, nós abençoamos a Denise, ministrando sobre a sua filha, Senhor, agora a sabedoria de Deus, a paciência e a misericórdia parecidos com o teu coração, Senhor. Que esse estudo possa ser para nós a boa semente, que o nosso coração possa ser aquela terra fértil que o Senhor já falava na palavra de Deus, Senhor. Que esse estudo venha edificar mais uma vez a tua igreja e teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não sei se eu fico com óculos, eu tiro o óculos. Ainda estou naquela fase que eu preciso do óculos, mas não consigo ficar com óculos assim. Então... Nós vamos, como nós combinamos a semana passada, nós vamos fazer falando sobre a liturgia da palavra, e hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. A nossa irmãzinha, como se chama? A Neuci, falou comigo aqui, e eu realmente esqueci de falar sobre o sinal da cruz, né, que a gente faz na hora do Evangelho. Então nós vamos aproveitar, né, e relembrar isso e fazer agora, né, o sinal da cruz que a gente faz na missa na hora do Evangelho. É uma consagração que a gente faz, né, da nossa mente, da nossa boca, do nosso coração, para ouvir e receber a palavra de Deus. Então agora podemos fazer, né, para a gente poder ouvir, consagrar nossa mente, nossa boca e o nosso coração para Jesus. Como nós estaremos falando sobre a liturgia eucarística, a palavra Eucaristia, ela vem do grego e significa ação de graças. Então tudo que nós fazemos, né, a solenidade da Eucaristia é uma solenidade de ação de graças. Toda ela é um reconhecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez para nós, toda a obra realizada na cruz. Então, nós temos que pensar que a Eucaristia, ela vem sendo preparada, ela é tão importante que ela vem sendo preparada desde o Antigo Testamento. Quando se falava dos sacrifícios, quando pacientemente Deus ia explicando sobre as vítimas, o que significava aquilo, como se fazia o sacrifício. Às vezes até é difícil da gente ler isso, que a gente fica meio confuso, mas tudo aquilo era um preparo para o sacrifício do Cordeiro e para aquilo que a gente ia experimentar. Então a Eucaristia, a missa, não é como muitas pessoas falam assim, algo recente. Não é recente, não. Vem desde o Antigo Testamento. Os primeiros cristãos celebravam a missa, né? Não da forma como ela é hoje, mas eles celebravam a fração do pão. Em Atos 2,42 diz que eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos e à fração do pão e às orações. Paulo também participava dessa fração do pão, e ele fala sobre a ceia do Senhor em Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 26. Portanto, a missa, ela não é uma coisa nova. Na verdade, no modelo que ela é hoje, na forma como nós vemos hoje, a partir do século II, né? O século I era a fração do pão nas casas, como eles se reuniam. Depois, a partir do século II, que começou a ter esse formato, porque se fez necessário ter um momento de explicação da palavra, um momento de aprofundamento, porque o próprio pessoal, né, começou, depois com o passar dos tempos, a ter problemas, a confundir um pouco a
questão da fração do pão. Então, passou-se a esse modelo que nós temos hoje. Na Eucaristia, nós não fazemos, não é que Jesus faz de novo o sacrifício, como se ele morresse novamente. Não, não é isso, né? Na Eucaristia, nós tornamos presente o sacrifício que Jesus fez. É como se a gente atualizasse. Como eu expliquei na última semana, não existe tempo, não existe espaço para Deus. Ele é atemporal. Então, o sacrifício que Jesus realizou naquele dia é para todas as pessoas de todos os séculos, de todos os tempos. Portanto, quando a gente participa da Eucaristia, nós estamos renovando, nós estamos atualizando, nós estamos vivendo aquilo e tornando aquilo para nós, como se a gente atualizasse no nosso tempo, naquele dia, naquela semana. Não é um sacrifício cruento, né? Ou seja, ele não está vindo de novo, sendo pregado na cruz de novo, não é nada disso. Isso aconteceu num tempo histórico, mas nós estamos vivendo isso num tempo espiritual, nós estamos renovando isso. Então é importantíssimo que a gente entenda que a mesma importância que teve aquele evento tem para nós também, quando a gente está participando da Eucaristia. Neste momento, a igreja eleva ao Pai por Cristo, porque tudo que acontece na missa é por meio de Cristo, através de Cristo, é por Cristo, com Cristo, em Cristo. Não há nada dentro da liturgia da missa que seja fora de Cristo, é tudo centrado em Cristo. Então, através, por Cristo, o sacerdote, a igreja, através do sacerdote, oferta a Deus, e Cristo dá-se a Deus novamente como oferta por nós. Como Deus não nega nada ao Filho, Ele recebe essa oferta. Eu vou ler para vocês um trechinho da instrução geral do missal romano, que é de onde se baseia tudo aquilo que a gente vê na missa, Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice em suas mãos, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Por isso a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondam às palavras e gestos de Cristo, certo? Tudo que acontece aqui, a igreja fez de forma que essa celebração correspondesse em cada parte aos acontecimentos, que Jesus fez. Então, primeiro, no ofertório leva-se o pão e o vinho com água, isto é, os elementos que Cristo tomou em suas mãos na última ceia. Segundo, na oração eucarística rendem-se graças a Deus por toda a obra salvífica, e o pão e vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo. E terceiro, pela fração do mesmo pão manifesta-se a unidade dos fiéis, e pela comunhão recebem o corpo e o sangue do Senhor, como os discípulos o receberam das mãos do próprio Cristo. Essa liturgia que nós vemos aqui, ela está dentro do contexto de uma ceia, da ceia pascal. Tanto que ela tem todos os elementos da ceia pascal judaica. Os judeus celebravam e celebram até hoje a Páscoa com os elementos que tinha na época de Jesus: o pão, o vinho, que eles tinham uma bênção especial, que era a bênção da Páscoa, partiam e comiam, celebrando aquela Páscoa que foi a saída do Egito para partir para a terra prometida. Então, lá na última ceia, Jesus aproveitou todos aqueles elementos, toda a história judaica, tudo aquilo que eles viveram, que eles conheciam tão bem, para mostrar que ele, Jesus, era o cordeiro que seria morto, que os judeus matavam o cordeiro para relembrar o dia que eles saíram
do Egito, que Deus mandou que eles matassem o cordeiro, passassem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e o anjo, quando passasse para destruir, não destruiria aquele que tivesse o sangue sobre a porta. É a mesma simbologia para nós. Jesus é o Salvador, ele se ofertou, ele foi o cordeiro que foi imolado, e o seu sangue sobre nós nos dá a salvação. Nós não somos destruídos, nós somos salvos. Então Jesus relembrou tudo isso na última ceia, né? Usou todo esse alimento e para se dar. Então aquele dia ele disse: olha, vai ser assim, eu sou esse cordeiro, e vocês vão fazer isso em memória de mim. Portanto, a missa também, ela é uma aliança, porque toda a história de Israel veio em cima de alianças de Deus com os homens, e a maior aliança foi essa. Jesus fala que ele, né, o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança. Não precisaria mais haver nenhuma depois disso, porque aquela seria eterna. Então, quando a gente vem e participa da missa, é o momento da gente renovar a nossa aliança com Deus. Aquele momento que você está comendo o corpo e o sangue de Cristo, é o momento que você vai falar: Senhor, eu sou tua para sempre, eu renovo a minha aliança, tudo que é meu é teu, e tu és meu. É uma aliança minha para comer e dele para comer. Eu te dou tudo que é meu, e o Senhor toma conta de tudo que é meu. Então você faz naquele momento a sua aliança, o seu renovo. Eu quero te seguir até o fim da minha vida, eu me alianço contigo. E aí você come o corpo e o sangue de Cristo, selando, né? Marcando, renovando essa aliança. Então isso é algo muito profundo. A liturgia eucarística, então, de acordo com aquilo que nós lemos no Missal Romano, né? Ela se divide em apresentação das oferendas, oração eucarística e rito da comunhão. Estou até aqui com o folhetinho da missa para a gente ver. Quando você vê lá no folhetinho da missa tem, né, liturgia eucarística. É porque está começando esse momento que nós estamos falando aí. Vem lá, preparação das ofertas, é esse primeiro momento. Na preparação das ofertas, o padre vai apresentar os dons que vão ser ofertados junto com Cristo na hora da consagração. Então ele apresenta o pão e o vinho que vão ser consagrados e oferece para Deus. O vinho, vocês observam que o padre coloca algumas gotas de água, né, dentro do vinho. As gotas de água porque naquela época Jesus também fez isso na última ceia, porque os judeus faziam isso. Eles misturavam a água no vinho. Mas ela simboliza para nós hoje a humanidade diluída em Cristo. Então todos, né, aquela gotinha de água representa todos nós, né, toda a humanidade diluída em Cristo. Quer dizer, nós estamos em Cristo. Ninguém consegue separar mais a água do vinho depois que o padre jogou lá dentro. A mesma coisa, nós em Cristo, não dá para separar mais. Pois bem, o ofertório é um momento que a gente não deveria ficar preocupado, sabe, em sentar. Às vezes a gente observa na missa assim, o pessoal à vontade, bate um papinho, né? Fica olhando quem que está dando coleta, quem que não está. Então nesse momento você está perdendo assim uma coisa profundíssima, porque é o momento em que o sacerdote está oferecendo a vítima, né? Que é Jesus, que é esse cordeiro. E lá no Antigo Testamento, para a gente entender melhor, quando eles ofereciam o cordeiro, a vítima, que ia ser imolada, aquela pessoa que estava oferecendo pelos pecados e tudo mais, ela se identificava com a vítima. Então ela tinha o perdão, né? Porque ela estava se identificando. Então quando a gente se oferece junto, naquele momento que o altar está ali, o padre está oferecendo e você se oferta. Quando você oferta tudo que é seu,
você está se identificando com Cristo. O Pai, quando olha para a oferta, Ele não vê os nossos fracassos, Ele não vê as coisas erradas, porque quando a gente oferece aquilo que a gente tem, que são as nossas limitações, as nossas dificuldades, as coisas que a gente fez talvez durante a semana, e que são coisas muito, muito pequenas para um Deus tão grande. Como aceitar tudo isso? Acontece que quando Ele olha aquela oferta, que eu já estou lá com ela, Ele vê Jesus, o Cordeiro, totalmente sem mancha. Então Ele recebe o Cordeiro e nós vamos junto, e tudo que nós oferecemos vai junto também. Então é a oportunidade que você tem de oferecer a sua família, de oferecer as pessoas que você ama, de oferecer as pessoas que não conhecem Jesus, de oferecer o seu trabalho, de oferecer as suas dores, de oferecer, porque tudo isso vai ser oferecido ao Pai e Ele vai aceitar, porque Ele vê Jesus. Nós estamos sendo oferecidos, estamos sendo identificados com a vítima. E o Jesus, além de ser a vítima, Ele também é o sumo sacerdote. Ele é a vítima e é aquele que oferece ao Pai ao mesmo tempo. Relembrando que era o sumo sacerdote que fazia isso. E Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Então Ele também, além de ser a vítima, Ele é aquele que oferece. O ofertório, então, é um momento de oração importantíssimo. Eu gosto, assim, na hora do ofertório, de fechar o olho mesmo, de passar, porque aí eu fico lembrando, imaginando, né, a oferta, o cordeiro ali, eu junto com ele, minhas coisas tudo junto ali, eu vou oferecendo, e às vezes você fica preocupado, assim, você perde muitas vezes esse momento, e é um momento, assim, de preparação já, né, para tudo aquilo que vai acontecer. É composto então pela procissão das oferendas, que é a hora que se entrega, né, o pão, o vinho, tudo que vai ser oferecido. Aí o padre entra com a oração, orai irmãos e irmãs, né, aquela oração que ele faz, que é todos nós juntos oramos para que essa oferta seja aceita, e a oração que ele faz sobre as oferendas, né, que cada vez ele pede uma coisa, então ele ora e pede a Deus que todas as orações sejam recebidas. E a Assembleia responde o amém. Depois dessa parte, vem a segunda parte, que é a oração eucarística, que aí vocês também acompanham no folheto, quando vocês vão ver na missa, vem escrito lá, oração eucarística. Vem do 1, 2, 3, 4, para cada época litúrgica, é um tipo de oração eucarística, pensando-se, né, naquele momento, naquela época que a igreja está vivendo. Então, o missal romano diz assim: a oração eucarística é o centro e ápice de toda a celebração. É prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças, e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo, em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Portanto, é um momento que a gente tem que estar totalmente envolvido lá com todo aquele acontecimento, com tudo que está se passando. Não é hora de conversar em hipótese alguma, não é hora de olhar para trás, não é hora de ver quem está na missa, não é hora de prestar atenção em nada que não seja esse momento tão importante, para a gente não perder isso, né? Então, o padre começa com um prefácio de ação de graças. O sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus Pai e agradece pela salvação. Então, todas as orações, o padre vai começar: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação das graças. Então, é o momento da ação de graças.
que nós vamos agradecer a Deus por todas as coisas, junto com Ele nós elevamos ali. Depois vem a aclamação, em união com todo o coro celeste, a Assembleia canta o Santo. O Santo, gente, é baseado em Isaías capítulo 6. Isaías teve uma visão do céu. Ele viu Deus, o Senhor, sentado no trono e cheio de anjos em volta, cantando, adorando. Tinha serafins, que são ministros especialistas em louvor e adoração. Eles ardem de fogo para adorar a Deus. São ardentes no seu amor e adoração. E esses serafins estavam adorando. E eles cantavam a uma só voz lá no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A nossa tradução para o latim traduziu como Senhor Deus do universo. Mas na verdade a tradução mais correta é a tradução a partir do hebraico, quando ele diz, né? Kadosh Adonai Elohim Sabaoth. Kadosh é santo, né? Adonai Elohim, Senhor Deus, Sebaoth é dos exércitos. Significa, essa palavra significa de todo o coro celeste, de tudo que há no céu. Então, neste momento, quando a gente canta o santo, o padre não fala assim, e, né, ele fala que concede-nos também a nós associarmos aos seus louvores com todos os anjos e santos a uma só voz. Isso significa que naquele momento nós vamos participar de um pedaço do céu, daquele coro celeste, daquele momento celeste, onde nós vamos nos unir com o céu e todo o coro dos céus, tudo que há nos céus. No santo é um momento de profunda adoração, porque nós entramos na adoração dos céus. Na hora dos santos a gente não vê. Se a gente pudesse ver, eu acho que a gente não ia conseguir sobreviver. Então ia ser uma desmaiação total, né? Por isso que Deus fala assim, não, deixa eles sem ver mesmo. Mas naquele momento que nós estamos elevando, cantando o santo, os céus se abrem, como Isaías teve a oportunidade de ver, e os anjos todos cantando, adorando, o exército celeste todo cantando e adorando o Pai. E nós, nesse momento, temos uma oportunidade, além da comunhão dos santos que nós temos normalmente, né? Nós temos uma oportunidade diferente de estar em comunhão com o céu, com todos aqueles que já se foram, que estão no céu. Nós participamos num momento maravilhoso em que o céu e a terra se unem. Por isso a gente não pode desperdiçar o santo. Não pode desperdiçar esse momento, onde nós nos unimos. Já pensou que bênção, né? São Miguel Arcanjo ali, nós junto com ele cantando, né? São Miguel, São Rafael, os anjos, né? Querubins ali, e nós tendo a oportunidade de estar tão próximos, o céu se abrindo, os anjos todos, e nós ali, e os santos cantando, glorificando, né? Os santos que adoraram a Deus aqui na terra e continuam adorando nos céus, e nós juntos ali. É um momento de profunda graça, e que nós podemos crescer muito em adoração nesse momento. Depois disso vem o que se chama de epiclese. Não é doença, não. O nome é esquisitinho, né? Epiclese são as invocações que o padre faz pedindo o Espírito Santo para que o pão e o vinho se convertam no corpo e sangue de Cristo. Que essa conversão que se faz pelo Espírito Santo, do corpo e sangue, do pão e do vinho, que se convertam no corpo e sangue de Cristo, a igreja chama de transubstanciação.
E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é transubstanciação. E o padre ora também para que a comunhão que nós vamos receber opere salvação em quem dela participa. Então veja que coisa mais rica, né? Que momento rico. O padre, que é ministro de Deus, ali naquele momento representando o próprio Jesus, ele pede para que todo aquele que comungar participe da salvação e receba a salvação. Então Deus está ouvindo, porque ele está dentro na presença de Jesus ali, ouvindo a oração. Então nós já vamos receber e ser abençoados ali. Já começa a bênção. Quanta bênção a gente recebe durante toda a missa. Mas vamos entender um pouquinho melhor a questão da transubstanciação. Transubstanciação vem, a palavra trans, né, significa mudança, substanciação da substância. Essa definição aconteceu no Concílio de Trento, que foi um concílio que durou 18 anos, que aconteceu logo depois da Reforma Protestante, para que se chegasse à definição de dogmas importantes da Igreja, numa época que estava muito conturbada. E a transubstanciação, a definição linguajar veio, os padres daquela época estudavam muito os filósofos antigos, né? Então eles usavam termos da filosofia que os padres estudavam. E para os filósofos da época, substância era o que dá identidade, é a natureza das coisas. Então vamos pensar assim, a substância é a minha identidade. Então eu sou um ser humano, tá certo? Eu tenho substância, eu tenho uma natureza de ser humano. Aquilo que forma a minha natureza, que é a minha inteligência, os meus sentimentos, a minha alma, o meu espírito, ninguém consegue ver. O que você consegue só entender isso é pela sua inteligência. Você não consegue perceber a inteligência do outro pelos sentidos, né? Você não consegue perceber a alma, os sentimentos do outro pelos sentidos. Então faz parte da natureza humana falar, faz parte da natureza humana pensar, faz parte da natureza humana ter capacidade de escrita. Isso é parte da substância humana. Agora, para esses filósofos, a aparência era espécie, eles chamavam de espécie. Então, como que eu sei que ela é um ser humano, por exemplo? Eu bato o olho, né? Pela aparência dela, eu sei que ela é um ser humano, tá certo? Então eu estou vendo pelo sentido da visão. Se eu tocar nela, mesmo que eu não enxergue, eu vou saber pelo tato que ali tem um ser humano. Se eu cheirar, né? Então, pela audição, pela visão, pelos sentidos, nós podemos perceber a espécie, que é a aparência. A substância não. Por exemplo, desde que eu era um feto na barriga da minha mãe, né, eu tenho a mesma substância. Eu era um ser humano com a mesma substância. Só que a aparência era diferente, a espécie que estava fora era diferente. Se vocês pegarem uma fotografia minha de quando eu tinha 1 ano e agora, vocês vão ver que é bastante diferente. Mas a substância é a mesma, a aparência mudou, a substância é a mesma, né? Só faltava ser um bebezinho, né? Se você pega, por exemplo, um cachorro. Então, o cachorro, você bate o olho e você percebe que ele é um cachorro. E faz parte da natureza do cachorro correr atrás de osso, correr atrás de bolinha, deitar com a barriga para cima, né? Pegar brinquedinhos, né? Todo cachorro faz isso. É parte da natureza do cachorro. Então, isso você não consegue ver, né, com os sentidos. Você percebe que o cachorro é um cachorro, que eles têm os mesmos formas de se manifestar, mordem quando eles estão bravos, né?
É parte da natureza do cachorro, correr atrás de gato. Agora, você já imaginou, né? O Moretti de manhã começa a latir, rosnar, roer osso. Vai ser muito estranho, porque ele está com a aparência de ser humano, mas ficando com natureza de cachorro. Então, as características, né, daquilo que é aparente é diferente das características que dão identidade. O que acontece na transubstanciação? A espécie é o pão e o vinho. A espécie do pão e do vinho, ela tem, por exemplo, no pão, trigo, ovo, sei lá, nem sei se na hoja tem ovo, acho que é só farinha e água, né? Tem lá o trigo, a água, o vinho tem a uva. Então a espécie, você olha, você vê, o vinho é vermelho, você sente o cheiro, né? Isso é a espécie. A substância do trigo, né, que forma o pão, é substância de pão. Se você, né, comer ali, você vai ver que tem uma substância de pão quando você come qualquer pão. Agora, o que acontece na transubstanciação? Muda-se a substância, mas não muda a espécie. Ou seja, o pão continua com cara de pão, com aparência de pão, mas ele não é mais pão. Entenderam? Porque o que dá identidade é a substância. Se o Moretti começar a latir como cachorro, morder como cachorro, rosnar como cachorro, ele mudou a identidade dele. Ele é um cachorro com aparência humana. Não é mais o Moretti, a identidade dele é outra. Agora que eu vi o Moacir ali, eu vou pegar o Moacir. Moacir era sempre ele. Mas, então a mesma coisa, você pega o pão, né? Continua com cara de pão, com cheiro de pão, com aparência de pão, mas ele não é mais pão. Agora ele é a carne de Jesus. O vinho continua com cheiro de vinho, com cor de vinho, com aparência de vinho, mas ele não é mais vinho. Ele é sangue. Mudou totalmente a identidade. Por isso que nenhuma partícula da hóstia pode cair no chão. Por isso que nem um farelinho, nem uma gotinha, porque qualquer pedacinho daquela gotinha, qualquer partícula da gotinha de sangue é Jesus em corpo, alma, sangue e divindade. E não pode cair no chão para ser pisado e nada disso. Entendido isso, né, a gente precisa tomar consciência para não cometer o pecado de não discernir o corpo de Cristo. Porque Paulo fala que quem come o corpo e sangue de Cristo sem discernir o corpo e sangue de Cristo, come e bebe para a própria condenação. E por isso há muitos que dormem. Ele fala, dormir naquela época significava morrer. Então muitas pessoas ficavam doentes e morriam por beber e comer o corpo e sangue de Cristo de forma indigna, em pecado. Porque é uma coisa santíssima. É a presença real de Jesus ali. Qual é a diferença? Por exemplo, Jesus está aqui no meio de nós, não está? A presença dele é real. Onde estiver dois ou mais no meio deles, estou ali. Então Jesus está aqui. A sua presença aqui é real. Ele está presente em mim, está presente em você, pelo Espírito Santo. Ele está dentro de nós. É a presença real também. Só que na Eucaristia é diferente, porque ali ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está presente como homem, como um ser humano glorificado. São Boaventura dizia que Jesus está presente na Eucaristia do mesmo jeito que ele está no céu, com o corpo glorificado. Essa é a diferença da presença de Jesus dentro de nós, no meio de nós,
e a presença de Jesus na Eucaristia. Lá ele está como homem, carne, ser humano. E como que a gente sabe que nós estamos certos, por exemplo, e que os nossos irmãos evangélicos estão errados? Veja, a palavra de Deus fala para nós, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus confirmava a palavra dos apóstolos com sinais e prodígios. Deus operava sinais. O Evangelho de João, ele não fala em milagres, ele chama os milagres de sinais, porque ele termina o Evangelho dizendo assim, que esses sinais aconteceram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, né? Se fosse possível contar tudo, não caberiam livros, papapá. Ele termina o Evangelho assim. Então ele está afirmando que os sinais são para que nós creiamos. Deus confirmava os apóstolos, a palavra dos apóstolos com sinais. E Deus confirmou a palavra dos apóstolos, dos pais da igreja, sobre a Eucaristia com sinais. Existem aproximadamente 130 milagres eucarísticos registrados. Mas nós vamos falar de um, que é talvez o mais importante, o mais conhecido, o mais estudado. O milagre de Lanciano. Deus não quer que ninguém se perca. Ele ama a nós católicos e ama aos evangélicos também. E os evangélicos começaram, Lutero, ele, quando fez a reforma protestante, ele cria na consubstanciação. O que é isso? Ele acreditava que Jesus estava presente no pão, mas o pão continuava sendo pão, não mudava a substância. É como se ele viesse assim dentro do pão, né? Ele estava ali, são duas substâncias, é Jesus e o pão. Então eles tinham uma devoção pelo pão, mas não acreditavam que aquele pão não era mais pão. Os calvinistas que vieram depois e os evangélicos brasileiros descendem na sua maioria dos calvinistas, não criam em nada disso. Criam que aquilo, que o pão e o vinho eram apenas um símbolo de Jesus. Era como se fosse uma imagem de Jesus, do corpo e sangue de Jesus. Eu acho interessante porque os evangélicos não acreditam em imagem, não gostam de imagem, mas pegam esse trecho e transformam isso em imagem, em símbolo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito carinho, muito amor pelos evangélicos. Tenho amigos evangélicos, são pessoas maravilhosas, né? E de todo coração, com todo amor, eu gostaria que eles abrissem o coração para crer. Porque eles só estão perdendo por não participar dessa bênção. É como o pecado de Jeroboão. Jeroboão, ele se tornou rei, dividiu o reino de Davi. Deus deu o reino para Jeroboão porque o filho de Davi, Roboão, havia pecado. Só que Jeroboão, com medo de perder o trono, não queria que o povo de Israel fosse adorar em Jerusalém. Então ele criou um outro lugar para adoração. E aí Israel se perdeu totalmente por conta disso. Então os evangélicos têm tanto medo de que os evangélicos, se for declarado que isso aqui, que o corpo e sangue realmente é a carne de Cristo, se eles reconhecerem isso, que vai todo mundo para a igreja católica, então eles procuram sempre estar criticando, falando, não abrem o coração para ver. Porque veja, Deus confirma com sinais e prodígios a palavra dos apóstolos. O milagre de Lanciano, gente, é uma coisa assim, aconteceu no século VIII. Faz 12 séculos aproximadamente, sei lá, mais ou menos, que mais de 12 séculos, Quantos aí me ajudam?
Não, só sei lá, por aí, né? Bom, o que aconteceu? Tinha um padre que duvidava que a Eucaristia fosse carne e sangue de Cristo. E durante uma missa, a hóstia se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue. Essa carne e esse sangue não eram conservados em geladeira, nem tinha. Imagina se no século VIII ia ter geladeira, não tinha nada, né? Ficou, subsistiu, nunca apodreceu. O sangue coagulou, né? Se eu não me engano, se eu não estou bem, assim, posso estar errando nisso, mas não sei exatamente, mas parece que são 5 gotas de sangue, eu acho, que foram coaguladas, ou 3, não lembro, é um tanto de gotas, né? É mais de 1. E esse sangue foi passando depois de um convento para outro, de outro, né? Essa carne, esse sangue foi sendo conservado, passado de um canto para outro, e por fim chegou até Lanciano, onde está sendo guardado. E a igreja, que não tem medo nenhum, né, de ser julgada, de avaliar, entregou a carne e o sangue que haviam sido transformados para um grupo de cientistas, médicos cientistas, analisarem. E eles analisaram aquela carne e chegaram à conclusão que a carne era carne de verdade, o sangue era sangue de verdade. A carne eram fibras do coração, do miocárdio, aquele tipo de carne, aquele tipo de musculatura. O sangue, né, era sangue humano, a carne também era carne humana. O sangue era do tipo AB, que era o sangue mais comum entre os judeus. E é o mesmo sangue, tipo de sangue encontrado no sudário, no Santo Sudário. Este sangue, essas gotas de sangue coaguladas, por mais que eles pesem de formas diferentes, se você pesar uma gota coagulada, ela tem o mesmo peso se você pesar 5 gotas coaguladas. Se você pesar 3 gotas, se você pesar 2 gotas, sempre vai ter o mesmo peso. Ninguém explica isso. Como é que eu posso pesar uma folha e ela ter o mesmo peso de eu pegar 5 folhas e ter o mesmo peso se eu pegar 2? É contra a natureza isso, né? É um milagre, só aí. Agora, eles não conseguem explicar como é que essa carne e esse sangue permaneceram 12 séculos, se ela é ou mais, sem apodrecer, conservadas no tempo. Ninguém explica isso. E mais, eles perceberam que naquele sangue coagulado tinha várias proteínas, que são proteínas de gente viva. Você não encontra essas proteínas em um sangue que já foi coagulado, que deixou de existir, de uma pessoa que ficou ali no chão. Você vai analisar o sangue não está vivo, não tem proteína nenhuma. O sangue que estava lá é um sangue. Então, as conclusões que eles chegaram: é carne de verdade, é sangue de verdade, é sangue e carne de gente, é carne do coração e sangue de gente viva. Aqui tem a explicação. A carne é verdadeira carne. Isso foi feito em 1971, o resultado das pesquisas. Quem fez aqui, foi o Dr. Eduardo Linoli, que era chefe de serviço dos hospitais Heloísio Jarezo e livre docente de anatomia, histologia patológica e de química e microscopia clínica.
assessorado pelo professor Ruggero Bertelli, professor emérito de Anatomia Humana Normal na Universidade de Siena. Quer dizer, não era pouca coisa não, né? Era gente que entendia do que estava falando. E não eram pessoas ligadas, não eram padres que estavam fazendo essa análise, que queriam provar aquilo que a igreja está dizendo, eram pessoas que eram neutras, buscando a ciência, né? A conservação da carne e do sangue deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos permanece um fenômeno extraordinário, foi o que eles colocaram. E antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os doutores Linosi e Bertelli enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos. Olha o telegrama que eles enviaram para os frades que tomavam conta dessas duas relíquias. E o Verbo se fez carne. Foi isso que eles mandaram. Então, esse milagre está desafiando realmente qualquer explicação. Não tem como você dizer que isso é natural. Não tem como. Como você vai explicar? Então você pode dizer duas coisas. Ou você vai dizer que isso é Deus, ou você vai dizer que isso é o diabo. Agora, dizer que é o diabo é arriscar-se a estar pecando contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é você dizer que uma coisa que Deus fez, atribuí-la ao diabo. E o diabo não tem poder para fazer uma coisa desse tamanho. Está aqui o sinal. É o Pai, né, confirmando a palavra dos seus apóstolos, com sinais e prodígios. E não são só esses. E tem uma coisa muito interessante que é intrigante, no mínimo, né? Vocês sabem que existem muitos corpos incorruptos, né? Pessoas que morreram e a carne não se desfez. Tem vários santos que estão expostos aí, né? E existem várias pessoas que foram ao longo da história, que nem foram santos, que quando foram exumados também não estavam corrompidos. Não são pessoas famosas, não é nada disso, mas foram documentadas. A única característica de todas essas pessoas, de todos os corpos que foram encontrados incorruptos, era que todos eram católicos. Eu penso que isso se deve à Eucaristia, porque são vidas diferentes, histórias diferentes, situações diferentes, né? Nem santos alguns não eram, podiam até ser em vida, mas ninguém ficou sabendo se eles eram, né? Não foram canonizados. Mas todos os que foram exumados de algum tempo depois estavam incorruptos, eram católicos. Alguma coisa Deus está querendo falar, né? Está querendo mostrar em relação à Eucaristia, a bênção que há na Eucaristia, né? Muitos evangélicos dizem que a Igreja Católica não se divide porque o Papa manda, controla, né? Já ouvi muitos falarem isso. Estão redondamente enganados. O que mantém a Igreja Católica sem se dividir é a Eucaristia. Essas são as orações que são feitas diariamente, os santos sacrifícios celebrados diariamente, pedindo a unidade da Igreja. Nenhum ser humano é capaz de manter tantos milhões de pessoas em unidade. Não tem jeito. Mesmo porque a gente sabe que dentro da igreja tem muita gente que é contra o Papa. Se fosse, né, por esse motivo. Então não é. É a bênção da Eucaristia. Portanto, se a gente consegue perceber que aquele pão que você está comendo não é mais pão, é carne, e aquele vinho não é mais vinho, é sangue, é o corpo, a alma,
o sangue e a divindade de Jesus muda tudo. Todo o processo da liturgia eucarística, a forma como você vai participar, a forma como você vai comungar, o que você vai receber, a vida que você vai receber, que está centrada dentro daquele corpo, daquela carne, daquele sangue. Então o padre, depois dessas invocações, ele realiza o sacrifício que Jesus instituiu na última ceia, que é o oferecimento do corpo e do sangue. Até este momento, até o momento da consagração, a hóstia era hóstia, o vinho era vinho. Depois da consagração, que fique claro, a hóstia continua com cara de hóstia, mas é carne. O vinho continua com a espécie de vinho, mas é sangue. Lá no milagre de Lanciano, Deus fez as duas mudanças, mudou a substância e mudou a espécie, que é para a gente não esquecer disso mais. Mas ordinariamente ele muda sempre a substância e não muda a espécie. Desde os primeiros pais da igreja, porque os evangélicos também têm mania de falar que isso veio depois, que isso foi instituído depois. Não, desde os primeiros pais da igreja, eles ensinavam isso. Santo Inácio de Antioquia, que viveu no século I, final do século I, início do século II, foi mártir. Ele dizia assim, não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero o pão de Deus, que é carne de Jesus Cristo, da descendência de Davi, e como bebida quero o sangue dele, que é amor incorruptível. Ele escreveu isso numa carta que ele escreveu aos Romanos. E ele dizia também, esse mesmo Santo Inácio, que a Eucaristia é o remédio da imortalidade. Portanto, na hora da consagração é um momento de profunda adoração, é um momento da gente estar de joelhos. Só deve permanecer em pé quem não puder ajoelhar por problemas de saúde. Mas é um momento de tão profunda reverência que nós temos que adorar, temos que nos prostrar e ficar em silêncio, adorando enquanto... Não adianta a gente ficar repetindo as palavras do padre. Ele é o ministro, ele que tem que falar. A gente fica repetindo como se tivesse, Você perde, não é para a gente repetir, é ele que tem que falar. Santo Agostinho dizia assim: a mesma carne com que andou o Senhor na terra, essa mesma nos deu a comer para a nossa salvação. Ninguém come aquela carne sem primeiro a adorar. Por isso nós temos que, antes de comer, adorar no momento que ele está sendo consagrado. E ele diz ainda: não só não pecamos adorando esta carne, mas pecaríamos se não a adorássemos. Então o fato de não adorar, para Santo Agostinho, é um pecado. Então, gente, não precisa nem dizer que na hora da consagração não é hora de conversar, não é hora de perguntar nada, não é hora de ficar olhando o celular, não é hora de ver nada que não seja olhar para o altar onde está havendo um milagre. Todas as vezes que nós vamos à missa, nós presenciamos um milagre. Todas as vezes. Você quer ver um milagre? Vem à missa. Toda missa acontece um milagre. Porque é um milagre. A carne, o pão se transformar em carne e o vinho se transformar. E é um milagre maior do que aquilo opera dentro de nós. A gente pega esse milagre e come um milagre. É o único milagre comestível que existe. É esse, Uma pessoa, quando ela é curada, uma pessoa que, o cego que enxerga, o coxo que anda, não dá para você comer. Mas o milagre da Eucaristia, a gente come, vem para dentro da gente.
Quando eu presencio o milagre na vida dela, por exemplo, eu fico feliz, nossa, que bênção, alegria, mas o milagre é dela, eu só partilho, né? Agora, o milagre da Eucaristia vem para dentro de mim. Eu tomo posse de um milagre. Então, é algo tremendo, né? Depois da consagração, então começam as preces, a intercessão, já diante da carne e do sangue de Jesus. Estão presentes ali, né? Então, naquele momento, a igreja pede a graça da unidade. Por isso que a igreja é uma unidade, ela não se divide, porque ela está ali, na frente da carne e do sangue de Jesus, pedindo a Deus a unidade. E pede pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pela igreja como um todo, depois pede pelos que já morreram, né? E por todos nós, no final ela fala, para quê? Para que todos possamos chegar à vida eterna. Todas as vezes que a gente vem na missa, a gente recebe essa oração. Cada pessoa que vem na missa recebe essa oração, pedindo para que nós cheguemos à vida eterna. Então, às vezes, eu estou precisando de oração, vem na missa, né? Quanta oração você recebe na missa? Padre pedindo pela sua salvação, pedindo para você chegar, sempre clamando isso, né? E, no fim, a doxologia final. Doxologia é quando você canta assim, uma coisa fixa, né? Como se fosse um versinho. É o por Cristo, com Cristo em Cristo. Neste momento, gente, o sacerdote, ele está com o corpo e o sangue de Cristo na mão, né? E ele louva ao Pai. Quando ele canta por Cristo, com Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Essa oração é o padre que faz. Nós não podemos fazer. Não está certo a gente falar junto com o padre. Se vocês observarem quem vem na missa do Padre Gabriel, ele sempre fala, gente, ele fala assim, ó, eu vou cantar e vocês vão falar o amém. Ele já dá o toque. É o sacerdote que faz essa oração. A gente tem que ficar de bico calado, adorando junto, e depois, na hora do amém, toda a comunidade então faz um amém solene, concordando, ligando aqui na terra para que seja ligado no céu. Não é hora da gente falar. Tá certo? Então, a partir de agora, antes a gente não sabia, mas agora a gente já sabe. Então, não é mais para cantar por Cristo, com Cristo em Cristo. É só o padre, tá? Depois vem o rito da comunhão. O rito da comunhão é depois que teve um momento vertical, tem um momento horizontal. Então, nós tivemos aquele momento com Deus, agora vem o momento com os irmãos. É o momento da comunhão. Comunhão é comum união, tá? Todo mundo em uma união. E em unidade e em comunhão, a igreja se prepara para o banquete, né? Para o momento da alimentação. Nesse rito da comunhão, vem o Pai Nosso, é o primeiro momento. No Pai Nosso, nós todos oramos juntos a uma só voz, a oração que Jesus nos ensinou. E veja, né? Se nós estamos todos juntos, por isso que a gente fala Pai Nosso. Então é o momento, se há ainda alguma divisão no nosso coração, se há alguma mágoa contra alguém, se há alguma raivinha que nós estamos aquela semana, se você está com raiva de alguém, se você está bravo com alguém, se você está com alguma coisa contra alguém, é o momento. Ainda dá tempo, no Pai Nosso, de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reconcilie, porque não devemos de forma alguma comungar se nós estamos com raiva de alguém, se nós estamos sem conversar com alguém, se nós estamos em divisão com alguém, né? Se nós estamos guardando ódio no coração. A palavra de Deus diz que Jesus fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e que nenhum homicida vai entrar no reino dos céus. Então, se porventura algum resquício, alguma sementinha, não precisa ser o ódio já a árvore inteira não, né? Mas a sementinha do ódio
a hora certa agora é aqui. É melhor para o bem de todos, né? Para o seu próprio bem, perdoa. Não deixa a sementinha virar broto, do broto virar árvore, né? Porque aí você que vai ser prejudicado, né? Perder uma bênção tão grande. Então, no momento, e depois que o padre termina o Pai Nosso, eu aprendi isso com o padre Jorge. Quem conhece o padre Jorge Tadeu Hermes? O padre Jorge ensinou que ele disse assim, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: todo mundo quer oração de libertação, não quer? Ele falou, pois na missa tem oração de libertação por excelência. Quando o padre fala assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a luz da vossa graça, né? Pela sua misericórdia sejamos sempre livres do pecado, de todos os perigos, né? Ele vai falando, é a oração de libertação. Depois que eu ouvi isso, porque eu também nunca tinha atentado para esse detalhe, passava batido, mas depois que ele ensinou isso, toda vez que, antes do padre começar essa oração, eu já falo, bom, tudo que tiver de errado, já liberta aqui mesmo, né? Aproveita a oração do padre para colocar, para que seja liberto mesmo de tudo, de todos os males, de todos os perigos, de tudo aquilo que ele vai falando, né? Senhor, é a minha oração de libertação, né? Eu tomo posse para mim. Então a gente pode, nessa oração aí nós temos também a oração de libertação. Depois vem a oração pela paz, né? Em que nós pedimos que a paz se estenda a todas as pessoas, papá. E aí ele também, nessa oração, gente, que o padre vai fazer, que ele fala: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É só o padre que faz. Não é para a gente rezar junto com o padre, certo? Liturgicamente, essa oração cabe ao ministro ordenado, que é o sacerdote. Nós temos que ficar também de bico fechado, né? Nos colocando realmente nessa posição de paz e falar o amém. Se vocês observarem no folheto da missa aqui, está escrito aqui PR. Tudo que é PR é o padre. Aí a S é a assembleia, é o amém.